Imagine-se em uma cidade vibrante e cosmopolita, cheia de pessoas de diferentes culturas, idiomas e religiões. Estamos em Corinto, uma das cidades mais importantes do Império Romano, localizada na província de Acaia. Corinto é um centro comercial devido à sua localização estratégica, com um porto movimentado que atrai mercadores e viajantes de todas as partes do mundo antigo. A cidade é famosa pelo seu esplendor e riqueza, mas também é conhecida pela sua moralidade questionável. Templos dedicados aos deuses pagãos, incluindo o famoso Templo de Afrodite, dominam a paisagem. Os coríntios vivem em um ambiente onde a imoralidade é frequentemente celebrada e a cidade se torna um símbolo de decadência para muitos observadores. Neste contexto, um homem chamado Paulo chega a Corinto durante sua segunda viagem missionária por volta do ano 50 d.C. Paulo, um fervoroso seguidor de Jesus Cristo, começa a pregar o evangelho nas sinagogas e nas ruas da cidade. Ele encontra resistência, mas também corações receptivos. Entre seus primeiros convertidos estão Áquila e Priscila, um casal judeu que se tornam seus colaboradores próximos. Paulo fica em Corinto por 18 meses, ensinando, pregando e estabelecendo uma comunidade cristã. Esta jovem igreja é um grupo diversificado, composto por judeus e gentios, ricos e pobres, livres e escravizados. A nova fé une essas pessoas de diferentes origens em torno de uma mensagem comum: salvação através de Jesus Cristo. No entanto, após a partida de Paulo, a igreja em Corinto enfrenta grandes desafios. Chegam notícias a Paulo sobre divisões, disputas e questões morais que ameaçam a unidade e a pureza da comunidade. Preocupado, Paulo escreve uma carta aos Coríntios, uma carta que conhecemos hoje como Primeira Carta aos Coríntios, para oferecer orientação, correção e encorajamento. Imagine a igreja em Corinto como uma grande família que começou a ter desentendimentos. As pessoas formam facções, cada uma alegando seguir um líder diferente. Alguns dizem, eu sigo Paulo, outros afirmam, eu sigo Apolo. Há aqueles que se identificam com Cefas, e ainda outros dizem, eu sigo Cristo. Essas divisões criam um ambiente de competição e desunião que ameaça a harmonia da comunidade. Paulo, ao ouvir sobre essas divisões, fica profundamente perturbado. Ele escreve aos coríntios com um coração pesado, lembrando-lhes que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo não está dividido. Ele enfatiza que a sabedoria humana é inferior à sabedoria de Deus e que a mensagem da cruz, embora possa parecer tolice para muitos, é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Ele lembra aos coríntios que nenhum líder humano, inclusive ele mesmo, deve ser o fundamento da fé deles. Paulo, Apolo e Pedro são apenas servos pelos quais os coríntios creram. O verdadeiro fundamento é Jesus Cristo. Paulo usa a metáfora do corpo para ilustrar a unidade que deve existir na igreja. Assim como o corpo tem muitos membros, cada um com uma função diferente, mas todos trabalhando juntos para o bem comum. Assim deve ser a igreja. Paulo apela aos coríntios para que deixem de lado suas divisões e rivalidades e se unam em amor e serviço mútuo. Ele lembra-lhes que todos são chamados a ser servos de Cristo e que a verdadeira sabedoria vem de conhecer e segui-lo. Embora as divisões internas fossem um grande problema, a situação moral na igreja de Corinto também era alarmante. Imagine uma comunidade onde comportamentos que até os pagãos considerariam inaceitáveis estavam sendo tolerados e, em alguns casos, até ignorados. Paulo recebe relatórios perturbadores sobre atos de imoralidade sexual, incluindo um caso de incesto, onde um homem estava vivendo com a esposa de seu pai. Tal comportamento não só violava os ensinamentos cristãos, mas também era escandaloso aos olhos da sociedade pagã. Paulo, ao escrever aos Coríntios, não poupa palavras. Ele está profundamente angustiado e indignado com a permissividade moral dentro da igreja. Ele enfatiza que a imoralidade sexual é um pecado grave, que corrompe tanto o corpo quanto a alma. Para Paulo, o corpo do cristão não é uma entidade separada do Espírito, mas um templo do Espírito Santo, consagrado a Deus. Ele exorta os coríntios a fugir da imoralidade sexual, lembrando-lhes que seus corpos foram comprados por um preço.
o sangue de Cristo e, portanto, devem glorificar a Deus em tudo. A posição de Paulo é clara e firme. A igreja deve tratar o pecado com a seriedade que ele merece. Ele defende a aplicação da disciplina na igreja, não como uma forma de punição severa, mas como um meio de conduzir o pecador ao arrependimento e à restauração. Ele instrui a comunidade a entregar esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Este é um chamado para uma ação drástica, destinada a mostrar a gravidade do pecado e a necessidade de pureza dentro da igreja. Além das questões de imoralidade sexual, Paulo também aborda outras preocupações morais. Ele fala sobre a prática de processar outros crentes em tribunais pagãos. Paulo critica severamente essa prática, argumentando que é melhor sofrer o mal do que manchar o testemunho cristão diante dos incrédulos. Ele apela ao senso de justiça e amor fraternal, incentivando os coríntios a resolverem suas disputas internamente, com base nos princípios do Evangelho. Paulo também discute o tema do casamento e celibato, oferecendo orientações detalhadas para várias situações. Ele reconhece que o casamento é uma instituição criada por Deus e honrosa, mas também aponta que uma vida solteira pode ser uma escolha válida para aqueles que desejam servir a Deus sem distrações. Ele encoraja os coríntios a considerar suas próprias circunstâncias e chamados, sempre buscando viver de maneira que honre a Deus. Paulo também toca no assunto dos alimentos sacrificados a ídolos, um tema polêmico na igreja de Corinto, onde alguns cristãos, entendendo que os ídolos não são nada, se sentiam livres para comer carne oferecida em sacrifício. No entanto, essa prática era um tropeço para outros, cuja consciência mais fraca poderia ser prejudicada. Paulo chama os coríntios a exercerem amor e consideração pelos irmãos mais fracos na fé. Ele argumenta que, embora todos tenham liberdade em Cristo, essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade e amor. Finalmente, Paulo lembra aos coríntios do chamado à santidade e pureza. Ele exorta a igreja a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo uma luz no mundo e um testemunho vivo da graça transformadora de Deus. Para Paulo, a vida cristã é uma jornada contínua de crescimento espiritual e moral, onde cada ação deve refletir o amor e a santidade de Deus. Em Corinto, uma cidade cheia de filosofia e debates intelectuais, os cristãos estavam sendo influenciados pela sabedoria humana em vez de se concentrarem na sabedoria de Deus. Para Paulo, isso era uma questão fundamental que precisava ser tratada com urgência. Ele começa seu argumento lembrando aos coríntios que a mensagem do Evangelho, centrada na cruz de Cristo, é considerada tolice para aqueles que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Paulo destaca que Deus escolheu deliberadamente o que o mundo considera tolice para envergonhar os sábios e o que o mundo considera fraco para envergonhar os fortes. Ele faz isso para que ninguém se glorie diante de Deus. Paulo quer que os coríntios entendam que a verdadeira sabedoria não é encontrada nas palavras persuasivas da filosofia humana, mas no simples e poderoso Evangelho de Cristo crucificado. Paulo compartilha sua própria experiência quando chegou a Corinto. Ele não veio com eloquência ou sabedoria superior, mas com temor e tremor, proclamando o testemunho de Deus. Ele decidiu não saber nada entre eles, exceto Jesus Cristo e ele crucificado. Ele fez isso para que a fé dos coríntios não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para Paulo, a demonstração do Espírito e do poder era o que realmente importava, não a habilidade retórica. A insistência de Paulo na sabedoria de Deus é um chamado à humildade. Para os coríntios, ele quer que reconheçam que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que o orgulho humano e a dependência da sabedoria mundana são fúteis. Paulo os incentiva a buscar a sabedoria que vem do Espírito Santo, revelada por meio de um relacionamento com Cristo e uma vida de acordo com os princípios do Evangelho. Ele enfatiza que os líderes da igreja, inclusive ele mesmo, Apolo e Cefas, são meros servos pelos quais os coríntios creram. Eles não são a fonte de sabedoria ou salvação. Essa posição pertence exclusivamente a Cristo. Paulo quer que a igreja em Corinto abandone sua fixação na sabedoria humana e nos líderes
e se volte totalmente para a sabedoria divina, que é pura, pacífica, gentil e cheia de misericórdia. A adoração coletiva na igreja de Corinto enfrentava sérios problemas, especialmente em relação à ceia do Senhor. O que deveria ser um momento solene de lembrança e unidade estava se tornando uma ocasião de desordem e divisão. Imagine uma reunião onde os ricos se fartavam enquanto os pobres passavam fome. Essa falta de respeito e reverência pela ceia do Senhor era uma grande preocupação para Paulo. Paulo escreve com grande preocupação pastoral, lembrando aos coríntios do verdadeiro significado da ceia do Senhor. Ele relata como Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice, deu graças e instituiu uma nova aliança por meio do seu corpo e sangue. Ele exorta os coríntios a fazerem isso em memória de mim, destacando que a ceia é um ato de proclamação da morte do Senhor até que ele venha. Paulo enfatiza a necessidade de autoexame antes de participar da ceia. Ele adverte que quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele encoraja os coríntios a se examinarem e se arrependerem de seus pecados antes de participar, para que não comam e bebam julgamento sobre si mesmos. A ceia do Senhor deve ser uma ocasião de reflexão, arrependimento e renovação espiritual. Paulo deseja que os coríntios se aproximem da ceia com a reverência e solenidade que ela merece, reconhecendo o sacrifício de Cristo e a nova aliança que ele estabeleceu. Ele os chama a abandonar práticas egoístas e se unir em amor e respeito, celebrando a ceia do Senhor de maneira que glorifique a Deus e edifique a comunidade. Além disso, Paulo aborda o problema dos desequilíbrios sociais que se manifestavam durante a ceia. Ele critica aqueles que se entregavam à glutonaria e embriaguez, enquanto outros passavam fome. Ele instrui os coríntios a esperar uns pelos outros e compartilhar suas refeições de maneira justa e inclusiva, refletindo a unidade e a igualdade que devem caracterizar o corpo de Cristo. A igreja em Corinto estava cheia de manifestações espirituais, mas havia confusão e competição em torno dos dons espirituais. Alguns membros exaltavam certos dons, como o falar em línguas, acima de outros, causando divisão e ressentimento. Paulo escreve para corrigir esses mal-entendidos e oferecer uma visão harmoniosa e edificante dos dons espirituais. Paulo começa esclarecendo que há uma diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, uma diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor, e uma diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em suma, ele quer que os coríntios entendam que os dons espirituais são manifestações da graça de Deus destinadas a beneficiar toda a igreja, e não apenas indivíduos específicos. Para ilustrar a importância de cada membro no corpo de Cristo, Paulo usa a metáfora do corpo humano. Assim como o corpo é composto por muitos membros, cada um com uma função específica, todos os membros, embora muitos, constituem um só corpo em Cristo. Ele enfatiza que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como lhe agradou. Nenhum membro pode dizer ao outro que não precisa dele, pois cada um é indispensável para o funcionamento saudável do corpo. Paulo destaca que cada dom é valioso e necessário. Ele encoraja os coríntios a desejarem ardentemente os dons espirituais, especialmente aqueles que edificam a igreja, como a profecia. Ele ressalta que todos os dons devem ser exercidos em amor, pois sem amor, os dons perdem seu propósito e valor. O amor é a maior virtude e o vínculo perfeito que une todos os dons e ministérios. Ele instrui a igreja a valorizar a diversidade dentro da unidade. Cada dom, grande ou pequeno aos olhos humanos, tem um papel crucial no fortalecimento do corpo de Cristo. Paulo deseja que os coríntios vejam os dons como uma oportunidade para servir e edificar uns aos outros, refletindo a interdependência e a mutualidade que devem caracterizar a vida da igreja. A mensagem de Paulo é clara. Os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo e devem ser usados com humildade, gratidão e um profundo senso de interdependência. Ele chama a igreja a uma compreensão mais profunda e a uma maior apreciação da diversidade dentro da unidade, para que todos possam crescer juntos na fé e no serviço a Deus.
Outro ponto central na carta de Paulo aos Coríntios é a doutrina da ressurreição. Em Corinto, alguns membros da igreja estavam questionando a ressurreição dos mortos. Isso levou Paulo a escrever um dos capítulos mais extensos e profundos sobre esse tema, 1 Coríntios 15. Ele começa reafirmando o evangelho que pregou e que os coríntios receberam, que é a base da fé deles. Paulo lembra-lhes que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele destaca as várias aparições de Jesus após a ressurreição, incluindo a Pedro, os 12 apóstolos, mais de 500 irmãos de uma só vez, Tiago, todos os apóstolos e finalmente a si mesmo, como a um nascido fora do tempo. Paulo quer que os coríntios entendam a certeza histórica da ressurreição de Jesus como a base da fé cristã. Ele argumenta que se não houver ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé de vocês também. Paulo enfatiza que a ressurreição de Cristo é o pivô do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados, e aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Paulo explora as implicações teológicas e escatológicas da ressurreição. Ele explica que, assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também vem por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ele fala sobre a ordem da ressurreição. Cristo, as primícias. Depois, quando ele vier, os que são de Cristo. Ele descreve a transformação do corpo mortal em um corpo imortal e glorificado, afirmando que a morte será tragada pela vitória. Paulo continua sua discussão sobre a ressurreição, abordando a natureza dos corpos ressuscitados. Ele usa analogias agrícolas para explicar essa transformação. Ele compara a ressurreição ao agricultor que planta uma semente. A semente precisa morrer para brotar uma nova planta. Da mesma forma, nosso corpo mortal precisa morrer para ser transformado em um corpo glorificado. Paulo destaca que há diferentes tipos de corpos, corpos celestes e corpos terrestres, cada um com sua própria glória. Ele explica que o corpo que é semeado é perecível, mas será ressuscitado imperdível. É semeado em desonra, mas será ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, mas será ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, mas será ressuscitado um corpo espiritual. Paulo quer que os coríntios entendam que a ressurreição não é apenas uma continuação da vida terrestre, mas uma transformação completa e gloriosa. Paulo então fala sobre o mistério da transformação dos vivos na vinda de Cristo. Ele diz que nem todos dormirão, mas todos serão transformados num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele destaca que este corpo perecível deve revestir-se da incorruptibilidade e este corpo mortal deve revestir-se da imortalidade. Finalmente, Paulo exalta a vitória final sobre a morte. Ele cita o profeta Oséias. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele explica que o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui com uma exortação encorajadora. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale. Entreguem-se sempre totalmente à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Ao se aproximar do fim de sua carta, Paulo oferece várias instruções práticas para a igreja em Corinto. Uma dessas instruções trata da coleta para os santos em Jerusalém. Paulo está organizando uma coleta para ajudar os cristãos judeus que enfrentam dificuldades financeiras e deseja que os coríntios participem generosamente dessa causa. Ele explica que no primeiro dia da semana, cada um deve separar uma quantia de acordo com sua renda, para que as coletas não precisem ser feitas quando ele chegar. Paulo quer que essa coleta seja um ato de amor e solidariedade entre cristãos gentios e judeus, fortalecendo a unidade da igreja. Ele promete enviar mensageiros aprovados da igreja de Corinto para entregar a oferta a Jerusalém, garantindo transparência e integridade no processo. Paulo vê essa coleta como uma expressão prática da fé cristã e um testemunho da unidade do corpo de Cristo.
Além da coleta, Paulo dá instruções sobre suas futuras visitas. Ele expressa o desejo de passar pela Macedônia e, se o Senhor permitir, passar um tempo em Corinto. Paulo também menciona que uma grande e promissora obra se abriu para ele em Éfeso, mas que também há muitos adversários. Ele pede que a igreja seja vigilante, firme na fé, corajosa e forte. Tudo deve ser feito com amor, refletindo os ensinamentos que ele destacou ao longo de sua carta. Paulo encerra com saudações e notícias de outros cristãos. Ele menciona Timóteo, que está vindo visitá-los, e pede que o tratem com respeito e sem medo. Ele também fala sobre Apolo, que deseja visitar Corinto em um momento oportuno. Paulo envia saudações das igrejas da Ásia e destaca a hospitalidade de Áquila e Priscila, que tem uma igreja em sua casa. Ele conclui com uma saudação pessoal, escrita de próprio punho, um lembrete de seu amor e cuidado pastoral pela igreja em Corinto. Paulo encerra sua carta com uma bênção e um aviso. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Ele deseja que os coríntios vivam em graça, amor e unidade, aplicando os princípios que lhes ensinou para o bem-estar da comunidade e a glória de Deus. A igreja de Corinto questionava a autoridade apostólica de Paulo. Alguns membros desafiavam sua legitimidade, levando-o a defender sua posição e obra detalhadamente. Em sua carta, Paulo começa lembrando aos coríntios sua própria experiência transformadora com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, onde recebeu diretamente sua comissão apostólica. Esse encontro pessoal com Jesus é a base de sua autoridade como apóstolo. Mesmo não sendo um dos 12 discípulos originais, Paulo enfatiza que os sinais de um verdadeiro apóstolo, milagres, maravilhas e sinais, foram realizados entre os coríntios com grande perseverança. Ele ressalta que eles próprios são o selo de seu apostolado no Senhor, pois foi ele quem plantou a igreja em Corinto. A transformação espiritual e o crescimento na fé dos coríntios são a maior prova de sua autoridade e do impacto de seu ministério. Um ponto importante na defesa de Paulo é sua decisão de não aceitar sustento financeiro da igreja de Corinto. Apesar de ter direito a isso, ele escolheu trabalhar com suas próprias mãos para não ser um peso e evitar acusações de buscar lucro pessoal. Paulo quer que os coríntios vejam isso como prova de seu compromisso genuíno com Cristo e a missão do Evangelho. Ele age dessa forma para que sua mensagem não seja desvalorizada por suspeitas de interesses financeiros. Paulo também aborda a questão das cartas de recomendação que alguns em Corinto exigiam. Ele argumenta que eles próprios são sua carta de recomendação, escrita pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Essa poderosa metáfora mostra que a obra de Deus na vida dos coríntios é a maior credencial de seu ministério. Ele conclui sua defesa com uma exortação à unidade e obediência. Paulo pede que os coríntios orem por ele e submetam-se à sua liderança, não por sua posição pessoal, mas porque ele age em nome de Cristo. Ele deseja que a igreja trabalhe junto com ele para espalhar o Evangelho e fortalecer o corpo de Cristo, enfatizando que sua autoridade vem de Deus e é para o bem da igreja. Com sua abordagem pastoral e firmeza apostólica, Paulo busca restaurar a confiança dos coríntios em sua liderança. Ele sabe que sem essa confiança, a igreja não poderá prosperar nem cumprir sua missão. Ele quer que a igreja entenda que sua autoridade não é uma questão de poder pessoal, mas de serviço abnegado a Cristo e à comunidade. A igreja de Corinto não enfrentava apenas divisões e problemas morais, mas também conflitos internos que ameaçavam sua coesão. Paulo, ao abordar esses conflitos, faz um apelo sincero à reconciliação e ao perdão, sabendo que relacionamentos rompidos podem causar grande dano à igreja e ao testemunho cristão. Ele começa exortando os coríntios a resolverem suas disputas com paz e amor, argumentando que levar conflitos aos tribunais públicos mancha o nome de Cristo diante dos incrédulos. Paulo lembra que os cristãos são chamados a ser pacificadores, seguindo o exemplo de Cristo. Ele enfatiza que os princípios do Evangelho devem guiar a resolução de conflitos, promovendo reconciliação e restauração. A importância do perdão é outro ponto central na abordagem de Paulo. Ele sabe que a falta de perdão pode envenenar o coração e a comunidade. Ele encoraja os coríntios a perdoarem uns aos outros.
assim como Cristo os perdoou. Ele entende que perdoar não é fácil, mas é essencial para a saúde espiritual e relacional da igreja. Ele usa o exemplo de Cristo, que perdoou seus inimigos até na cruz, como um modelo supremo de perdão. Além disso, Paulo destaca a necessidade de demonstrar amor e cuidado mútuos, lembrando que todos são membros do corpo de Cristo e devem trabalhar juntos pelo bem comum. Ele deseja que a igreja supere suas diferenças e fortaleça os laços de comunhão, vivendo de forma que glorifique a Deus. Paulo conclui essa sessão com um chamado à unidade. Ele quer que os coríntios trabalhem juntos para superar suas diferenças e fortalecer os laços de comunhão, demonstrando o poder transformador do Evangelho em suas vidas. Para Paulo, reconciliação e perdão não são apenas necessários para a paz interna, mas também para o testemunho eficaz da igreja no mundo.